Bom dia, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula assíncrona da semana, começando com uma revisão do que a gente viu no finalzinho da aula de terça-feira. Então, na aula de terça, nós vimos sobre planos paralelos aos eixos e aos planos coordenados. Nós vimos que todo plano tem associado a ele um vetor normal. Com esse vetor normal e conhecendo um ponto do plano, nós conseguimos caracterizar todos os planos no espaço. Esse vetor normal é um vetor que, a princípio, tem 3 coordenadas, as 3 coordenadas não nulas, e a gente está denotando por A, B e C minúsculo as coordenadas desse meu vetor normal. Se eu tenho um vetor normal com coordenadas A, B e C, eu sei que a equação geral do meu plano vai ter coordenadas AX mais BY mais CZ mais um certo parâmetro D, que vai ser obtido usando então esse ponto, essa informação a mais que nós conhecemos a respeito desse plano π. Quando alguma das componentes do seu vetor é nula, seja uma ou duas dessas componentes, ou então quando aquele termo independente, o D, é zero, nós temos alguns casos particulares dos planos. Então, esses planos vão ser paralelos ou aos planos coordenados, ou aos eixos coordenados, ou então vão passar por algum ponto ou alguma reta particular no espaço R3. O caso que nós discutimos em sala, inicialmente nós começamos com um caso em que apenas uma das coordenadas da equação geral do plano é igual a zero. Então, deixa eu destacar aqui pra gente. Ok. Então, se a gente tem apenas uma das coordenadas do meu vetor normal sendo zero, seja a coordenada A, ou a coordenada B, ou a coordenada C, isso vai indicar pra gente que o nosso plano é paralelo ao eixo que está, digamos assim, associado àquela coordenada. Então, se a gente falta a primeira coordenada na equação geral, significa que o meu plano é paralelo ao eixo X. Como que isso é interpretado? Quando falta a primeira coordenada, significa que o normal e o vetor I são perpendiculares. Então, aqui eu tentei destacar para vocês duas situações. A primeira pode ficar um pouquinho difícil de enxergar, porque lembra que a gente está sempre olhando em perspectiva, certo? Mas se eu tenho um plano parecido com esse, ele tem um certo vetor normal, esse normal é perpendicular ao vetor I, portanto, ele é perpendicular ao eixo X. O vetor normal é perpendicular ao eixo X. Então, eu estou falando de um plano que é paralelo ao eixo X. Nesse caso, onde a gente tem planos dessa forma, z igual a 4, então percebam que não tem a coordenada x, mas também não tem a coordenada y desse plano. Fica um pouco mais simples da gente entender esse paralelismo com o eixo, porque nós temos um plano dessa forma, como se fosse um telhadinho, o normal está para cima, o normal é perpendicular com o vetor i, como está indicado aqui embaixo, e portanto o meu plano é paralelo ao eixo x. Nesses casos, ele é paralelo a outros objetos também, como, por exemplo, o eixo Y e o plano XY, que nós vamos ver adiante, certo? Então, toda vez que o meu vetor diretor estiver faltando, alguma coordenada na equação, vetor normal. Quando o vetor normal tiver alguma coordenada igual a zero, isso vai me levar numa equação geral que vai faltar ou x, ou y, ou z. Isso indica que o seu plano é paralelo ou ao eixo X, ou ao eixo Y, ou então ao eixo Z. No caso em que a coordenada D da equação geral do plano for igual a zero, isso significa que o seu plano é um plano que passa pela origem. Nesse caso, então, o que está dizendo para a gente é que o ponto 0, 0, 0 faz parte do seu plano, ele é um ponto daquele plano. Então, aqui eu tenho duas representações, menos x mais 2y igual a zero, que é esse plano representado aqui na figura, ou, por exemplo, o plano z igual a zero. Nas duas equações do plano, percebam que não tem aquele termo independente, não tem aquele número sozinho somando na equação. Isso porque nós estamos falando de planos que contêm o ponto 0, 0, 0. Continuando, nós temos o caso em que o vetor normal tem agora duas componentes e não apenas uma.
esse caso, ele é um caso um pouco mais simples da gente entender a interpretação geométrica dele. Então, vamos lembrar. Se eu tenho apenas uma coordenada do vetor normal diferente de zero, significa que o meu vetor normal, ele é colinear a um desses três vetores, porque ou ele vai ser da forma A00, então ele é colinear ao vetor I, ele é paralelo ao vetor I, ou ele é da forma 0B0, então ele é paralelo ao vetor J, ou ele é da forma 00C, então ele é colinear ao vetor K, certo? Nesse caso, então, a gente pode interpretar o vetor I, o vetor J e o vetor K serão os nossos vetores normais. Então, vamos avaliar como é que fica isso geometricamente. Se A e B são iguais a zero, o meu vetor normal é dessa forma, consequentemente ele é um múltiplo do vetor K. Então vamos tentar interpretar isso geometricamente para a gente poder concluir como que vai ser essa posição especial desse plano. O seu vetor normal, vou desenhar ele em verde, ele é um múltiplo do vetor K. Então aqui está o vetor K, o seu vetor normal, portanto, é um vetor paralelo ao vetor K. Então, ele é C vezes o vetor K, onde esse C pode ser um número positivo, um número negativo, mas o que importa é que a direção do vetor normal é conhecida. O plano é perpendicular ao vetor normal, então eu estou falando de um plano com essa característica. Certo? O meu plano tem que ser dessa forma para que o meu vetor, fazer paralelo aqui, para a gente poder interpretar bem certinho. O meu plano tem que ser perpendicular ao vetor normal. A única maneira disso acontecer é que esse plano que você define a partir desse vetor faltando duas coordenadas, a primeira e a segunda, necessariamente no vetor normal, ele vai ser paralelo ao plano XY. Por quê? Porque o plano XY, o chão, digamos assim, que a gente chama, né, chão, paredes, o chão é perpendicular também ao vetor K. Então, qual é a ideia que está por trás dessa perpendicularidade? O K é perpendicular ao plano XY. Se eu tenho um vetor normal que é múltiplo do K, esse vetor normal é perpendicular ao plano e, consequentemente, perpendicular ao plano XY também, certo? Então, para o caso onde nós temos duas coordenadas nulas, a primeira e a segunda, e o vetor normal é um múltiplo do vetor K, o seu plano é paralelo ao plano XY. Se essas duas coordenadas do seu vetor normal são zero, a equação geral do seu plano fica apenas z igual a k. Isso porque essa aqui é a equação geral, o a e o b são iguais a zero, então só sobra a equação, esse pedacinho da equação. O c é diferente de zero, caso contrário, nosso vetor normal seria o vetor nulo. Esse vetor não nos interessa porque ele não nos dá nenhuma direção em nenhum sentido. Se o meu c é diferente de zero, eu posso pegar esse c que está multiplicando o z, passar para o outro lado dividindo. Então, a equação do plano é igual z igual a um certo número fixo, que aqui nós estamos chamando de k. Portanto, todo plano com a equação z igual a k representa um plano que é paralelo ao plano XY. Eu alterei um pouquinho o desenho aqui só para não parecer que esse plano roxo estava cortando o chão, né? Na verdade, ele é paralelo ao chão, certo? Então, vamos ver um exemplo. Esses planos vão ser bastante importantes porque eles vão dar essas limitações superior, inferior, direita e esquerda para algumas interpretações geométricas envolvendo planos. Então, aqui, eu tenho a equação z igual a 4. O que essa equação diz pra gente? Diz que o x varia ilimitadamente, o y varia ilimitadamente, porém o z está fixo e vale sempre 4 para qualquer ponto. Portanto, os pontos do teu plano são dessa forma. Pontos do R3 e são os pontos, vamos colocar assim, que pertencem ao plano π.
Todo ponto dessa forma vai ser um certo valor de x, um certo valor de y e cota 4. Um certo valor de x, um certo valor de y e cota 4. Um certo valor de x, um certo valor de y, x, y e cota, ficou torto, mas bem, 1, 2, 3, cota 4. Todos os pontos do seu plano têm coordenadas x, y e 4 de cota, certo? Por isso que o seu plano tem esse formato. Ele é como se fosse um teto paralelo ao plano XY. Então, aqui eu pintei esses dois objetos, só lembrando que onde é que está o vetor normal nessa história toda? O vetor normal é um cara perpendicular ao plano, portanto, ele também vai ser perpendicular ao plano XY e ele é um múltiplo do vetor K, certo? Esses planos vão ser importantes, como eu falei, quando a gente estiver estudando funções em cálculo 2 e em cálculo 3. A intersecção com com os eixos x, y, z, a gente vai retomar essa história de intersecção do plano com os eixos coordenados mais adiante, certo? Mas aqui, por exemplo, eu consigo afirmar que esse plano passa pelo ponto 0, 0, 4, porque a gente sabe que no eixo z, todos os pontos têm coordenadas x igual a 0, y igual a 0 e z variando. Se todos os pontos têm cota igual a 4, em particular o ponto que está em cima do eixo z também tem cota igual a 4. Por exemplo, o plano que passa pelo ponto... Aqui tem um outro exemplo, na verdade, né? Então, esse exemplo, finalizamos. Aqui tem um outro exemplo. Eu quero o plano que passa por esse ponto, com coordenadas menos 1, 2 e menos 3, e é paralelo ao plano XY. Então, como é que a gente resolve um exercício como esse, certo? Todo plano, então, é sempre legal começar pelo desenho, para você ter uma noção, né, do que você está querendo desenhar, pelo menos um rabisco para você ter uma noção do que você está querendo desenhar. E eu quero representar um certo ponto, pelo menos para ter uma ideia, com coordenadas menos 1 no x, 2 no y, então um ponto mais ou menos por aqui, e cota igual a menos 3. Então, na verdade, ele tem 3 unidades de cota negativa. Então, isso a gente faz, eu sempre costumo fazer assim, marco 1, depois do 1 marco 2 unidades, no caso, 2 unidades do y negativo, e agora eu preciso marcar 4 unidades do z, então 1, 2, 3 unidades negativas do z. Essa medida aqui, eu vou fazer ela para baixo a partir daqui. Certo? Se você fizer sempre em escala, o seu desenho fica bem legal. Então, na verdade, eu tô fazendo uma caixinha. Posso pensar assim. Estou fazendo uma caixinha, onde o ponto que eu quero tem coordenadas. Deixa eu desenhar para vocês visualizarem a caixinha um pouco melhor. Aqui também faz parte do cubo. 1 para trás, 2 para o lado e 3 para baixo. Aqui está o ponto com coordenadas menos 1, 2 e menos 3. Como eu quero o plano que passa por esse ponto e é paralelo ao eixo, eu sempre vou poder usar a informação que, se o meu plano é paralelo ao plano XY, necessariamente a equação dele é z igual a k. K vai ser o valor que vai ser a cota de todos os pontos do teu plano. Como a gente quer que ele passe pelo ponto com cota igual a menos 3, independente do valor de x e y que a gente conheça, isso significa que, como esse ponto menos 1, 2 e menos 3 pertence ao teu plano, implica que o k vai ser igual a menos 3. A cota vai ser igual a menos 3. Portanto, a equação do plano vai ser z igual a menos 3. Uma representação disso seria, então, um plano que está aqui embaixo,
a 3 unidades abaixo do plano XY. Certo? Então, esse seria o meu plano que passa por esse ponto com coordenadas -1, 2 e -3. De forma análoga ao caso 1, se a primeira e a terceira coordenada do seu vetor normal são nulas, o seu vetor normal tem essa carinha. Então, só tem a coordenada B. Então, ele é um múltiplo do vetor J. Se ele é um múltiplo do vetor J, significa que o vetor normal e o vetor J são perpendiculares aos mesmos elementos. Portanto, o seu plano π é paralelo ao plano X e Z. Vamos lembrar que o plano X e Z é esse plano lateral aqui, certo? O plano X e Z é esse plano lateral. Cadê o vetor J nessa história? O vetor J tá aqui em cima do eixo Y, ok? Então, ali tá o nosso vetor J. E o meu vetor normal desse plano também é paralelo ao J. Portanto, ele é perpendicular aos mesmos elementos que o J é perpendicular. Como o J é perpendicular com o plano XZ, o seu plano vai ser como o J é perpendicular ao plano XZ, o vetor normal também vai ser perpendicular ao plano XZ e, portanto, esses dois planos, o plano azul e o plano em roxo, vão ser paralelos. Esses dois planos são paralelos. Todo plano que tem duas coordenadas do vetor normal sendo iguais a zero, a primeira e a terceira, tem equação geral y igual a k, do mesmo jeito que eu fiz antes para o z. Então, isso diz pra gente que o x é um valor qualquer que varia, o z é um valor qualquer que varia, porém o y está fixo e vale um certo valor k. Portanto, os pontos desse plano são da forma x, k fixo e y. Esse plano y igual a 2, y igual a 3, nesse caso do nosso desenho, então aqui é o ponto 0, 3 e 0. Ele é como se fosse essa parede lateral paralela à parede azul, que é o plano x e z, certo? Então, planos com equação y igual a k definem esses planos verticais paralelos ao plano XZ. Aqui, por exemplo, a gente tem a equação de um plano, como ele passa pelo ponto do eixo Y com valor igual a 3, eu estou falando do plano Y igual a 3. Por fim, se as duas últimas coordenadas do seu vetor normal são iguais a 0, o seu vetor normal é múltiplo do I, portanto, o normal e o I são paralelos e perpendiculares aos mesmos elementos. Então, vamos voltar aqui. Cadê o nosso vetor I? O nosso vetor tá aqui, o vetor I. Eu sei que esse vetor I é perpendicular ao plano YZ, que é esse plano de fundo, essa parede de fundo da nossa representação do primeiro octante. O vetor normal desse plano em questão tá aqui, e ele é paralelo ao vetor I. Então, ele é também, se o I é perpendicular a esse plano de fundo, o seu vetor normal também vai ser perpendicular ao plano de fundo, que é o plano YZ, o plano formado pelos eixos Y e Z. O seu plano com essa característica vai ser paralelo àquela parede azul. Então, geometricamente, ele vai ter uma forma mais ou menos como essa aqui, certo? Então, para tentar identificar aqui para vocês, temos essa parede frontal, podemos dizer assim. Esses dois planos são paralelos, certo? Planos dessa forma têm coordenadas, têm equação geral x igual a uma constante fixa, porque o y varia livremente, já que esse plano é paralelo ao plano YZ,
Isso significa que o nosso x deve estar fixo, o quanto a gente vem para frente ou para trás está fixo, está determinado. O que eu posso variar é para o lado ou para cima, certo? Então, para o lado e para cima são eixo y e eixo z. Portanto, o y varia livremente, o z varia livremente, e os pontos do teu plano são da forma um certo valor k fixo, y variando, z variando. Esses são os pontos que pertencem ao seu plano. Para esse exemplo, ele passa pelo ponto do eixo x com coordenada 2, então por isso o meu plano tem a equação x igual a 2. O x está fixo, todos os pontos desse plano vão andar 2 unidades para frente. Para a direita e para a esquerda, para cima ou para baixo, eles vão variar livremente. Nesse contexto de planos paralelos aos planos coordenados, aos planos formados pelos eixos que a gente conhece, eu tenho 3 planos particulares que são os próprios planos coordenados, certo? Então, eu tenho equação x igual a 0 como equação geral do plano YZ, y igual a 0 como equação geral do plano xz e z igual a 0 como equação geral do plano xy, certo? Aqui embaixo a gente tem uma ilustração. Então, lembrem-se, os eixos coordenados, deixa eu fazer em azul, né? Eu sempre faço os eixos em azul. Os eixos coordenados x, y e z são retas especiais no R3, porque elas definem o R3. Esses 2 eixos juntos definem um plano. Quando você tem 2 direções distintas, você tem um plano. Então, se você considera apenas o plano formado pelos eixos x e y, você tem esse plano que seria o seu chão, certo? Eu vou pintar só a parte da frente, mas lembra que plano não é limitado, ele continua para todos os sentidos, para todas as direções. Esse plano é definido pelos eixos x e y e tem equação z igual a 0. Por quê? Porque não tem cota. Todos os pontos em cima desse plano variam livremente apenas com x e y, mas a cota deles é igual a 0. O plano formado pelos eixos y e z recebe a equação y igual a 0. Por quê? Porque o y está fixo, você não pode nem vir para a direita nem para a esquerda. O que pode variar é apenas a quantidade x e a coordenada z. Então, essa parede lateral tem a equação y igual a 0 e é o plano definido pelos eixos coordenados x e z. Troquei a cor do plano de baixo para ficar de acordo com o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Da mesma forma, o plano formado pelos eixos y e z, quem não pode variar é o x está fixo, então eu não posso nem vir para frente nem ir para trás, eu posso apenas ir para a direita e para a esquerda, ou para cima ou para baixo. Esse plano, posso representar aqui por essa parede de fundo, digamos assim, certo? Novamente, continua para todos os lados, não achem que um plano é só um quadradinho no espaço, tá? E que não tem como desenhar tudo, então a gente desenha só um pedaço, mas ele continua para cá, esse laranja continua ali atrás, continua para cá também, o roxo também tem pedaço para todos os lados, em particular para cá, e o verde também continua lá atrás e aqui. E atrás dos outros também. Esse plano tem a equação x igual a 0, porque a única coisa que varia são y e z, portanto a coordenada x tem equação. A coordenada x é fixa e vale 0 para todos os pontos desse plano. Para ter essas informações todas numa mesma página, eu fiz um slide da mesma forma que eu fiz para aquele outro caso. Então aqui nós temos um resumo dessas 4 situações para quando a gente tem planos paralelos aos planos coordenados. Então, 2 coordenadas nulas definem um vetor múltiplo de um dos vetores i ou j ou k,
Se ele é múltiplo de um dos vetores, nesse caso do vetor k, o plano é paralelo ao plano xy, e a equação dele, que é o mais importante, é z igual a k, zy igual a k ou x igual a k. Ou seja, x está fixo, y está fixo e z está fixo para cada um desses casos. Então, o mais importante, assim, em resumo, o que vocês precisam identificar é que um plano com equação z igual a 4, por exemplo, é um telhadinho paralelo ao plano xy lá na altura 4. Um plano com equação y igual a 3 é uma parede lateral paralela à parede xz e na altura 3 do eixo y. E um plano com equação x igual a k, x igual a 2, por exemplo, é uma parede que aqui no caso está na frente, mas poderia ter atrás se o k fosse negativo, que vai ser paralelo ao plano YZ. Essas análises são feitas a partir dos vetores normais e da relação que esses vetores normais têm com os vetores I, J e K. Em particular, os planos coordenados têm a equação z igual a 0, y igual a 0 e x igual a 0, esses três planos que dividem o espaço em 8 partes distintas. Esses planos com equações fixas, x igual a um valor, y igual a um valor, z igual a um valor, eles são importantes porque eles dividem o espaço em mais partes paralelas aos octantes que a gente já conhece. Então, por exemplo, se eu tiver um ponto com coordenadas 3, 2, 3 e 4, a localização desse ponto, como a gente já viu, vai ser 2 unidades para frente, 3 para a direita, já que o y é positivo e vale 3, e 4 unidades para cima. Então, fazendo essa movimentação, a gente consegue chegar no ponto com coordenadas 2, 3 e 4. Porém, esse ponto pode ser obtido como sendo a interseção de alguns planos. Então, se ele tem coordenada x igual a 2, significa que a gente vai ter aquele plano que eu falei para vocês, que é uma parede para frente ou para trás, vai definir uma certa localização no espaço, não só esse pedaço, certo? Mas aqui a gente está limitando só para ter essa representação. Então, esse plano que eu pintei é o plano com equação x igual a 2. Se eu fizer a lembrando que esse plano continua para cá, e continua para cá, e para cima e para baixo, tá? Continua para todas as direções. Então, se eu fizer a intersecção desse plano com o plano y igual a 3, já que o ponto A tem coordenada 3 no valor de y. Então, se eu fizer a intersecção com o plano π2, que tem coordenada y igual a 3. Então, a intersecção desses dois objetos vai ser uma certa reta, certo? Lembrando que o plano continua para todos os lados. Mas eu tenho mais um terceiro plano, que é o plano z igual a 4, porque a coordenada z do ponto A vale 4. Então, eu vou fazer a intersecção dessa reta com o plano z igual a 4, certo? Z igual a 4, e aqui a gente tinha o plano y igual a 3. Então, a intersecção dessa reta em azul com esse plano em verde vai ser esse ponto que é exatamente o ponto A que a gente está buscando.